bom dia, a paz do Senhor seja sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Eu quero agradecer a você por ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus Cristo. O objetivo deste canal é sempre levar uma mensagem de vida, de paz e de amor vindo da parte de Deus através da leitura da palavra, a Bíblia Sagrada. Porque para mim e para você e para todos nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, a sua palavra ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel para nos redimir, para nos auxiliar, para nos exortar a ter uma vida digna na presença de Deus e dos homens. Amém? Muito bem, vamos à mensagem e à oração de hoje. Ouça a mensagem e no final estarei orando por você e por toda a sua família. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele vem demonstrando
através da sua carta, que a vida sem a graça de Cristo é derrota, miséria e escravidão do pecado. No capítulo 8, aqui, ele nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela nossa união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. Ao recebermos o Espírito e sermos por ele dirigidos, somos libertos do pecado e prosseguimos diante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. Essa lei do Espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores, operando na vida do cristão, do crente. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. A lei do Espírito agora é em plena operação à medida que nós cristãos, nós crentes, se nos comprometemos a obedecer ao Espírito Santo. Descobrimos que um novo poder opera dentro de nós, poder este que nos capacita a vencer o pecado. A lei do pecado e da morte, que o apóstolo fala aqui, é o poder dominante do pecado que faz de nós uma pessoa, que nós éramos escravos do pecado, a ser reduzido à miséria. Mas quando estamos em Cristo Jesus, nós somos resgatados desse estado de miséria para viver uma vida abundante em Cristo, porque foi para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então, o Espírito Santo, operando dentro de nós, nos dá a capacidade de viver uma vida de retidão, que é considerada o cumprimento da lei moral de Deus. Sendo assim, a operação da graça e da guarda da lei moral de Deus não conflitam entre si. Ambas revelam a presença da justiça e da santidade divina. O apóstolo também descreve duas classes de pessoas que vivem segundo a carne e que vivem segundo o Espírito. A primeira classe, que vive segundo a carne, a palavra carne aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana, pecaminosa, ter prazer em ocupar-se com elas. Trata-se não somente de fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, das crises de raiva, entre outras coisas, mas também da obesidade de ser viciada em pornografias e em drogas, do prazer mental e emocional, em cenas de sexo, em peças teatrais, livros, vídeos, cinema e assim por diante. Coisas semelhantes a essas que nos levam à separação da presença de Deus. E ele também fala daqueles que vivem segundo o Espírito, que é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo e submeter-se a elas e a concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. É estar sempre consciente de que estaremos na presença de Deus e nele confiarmos para que nos assista e nos conceda a graça de que crescemos para que sua vontade se realize em nós e através de nós. É impossível obter a carne e o espírito no mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo e seus desejos pecaminosos e pelo contrário passa a viver segundo a carne,
torna-se inimigo de Deus, e a morte espiritual e eterna o aguarda. Aqueles cujo amor e solitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. No verso 9, ele diz que o Espírito de Deus habita em vós. Todos nós cristãos, todos nós crentes, desde o momento em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. No versículo 10, o apóstolo, ele fala que o corpo está morto por causa do pecado. Aqui ele fala que o pecado invadiu o elemento físico do nosso ser, daí o nosso corpo ter que morrer ou ser transformado. Mas, porque Cristo está em nós, experimentamos agora a vida do Espírito. O apóstolo Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tentar limitar a obra de Deus em nossa vida. Porque o pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós. Neste conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e todas as hostes espirituais, é, antes de tudo, contra as paixões e desejos da carne, da natureza humana pecaminosa. Todos os crentes devemos sempre decidir o seguinte: não ceder aos desejos pecaminosos e sim aos ditames da natureza divina, da qual somos participantes. O fato do crente não pôr um fim nas ações pecaminosas do corpo resulta em morte espiritual e perda da herança do reino de Deus. A palavra morrereis significa que um cristão pode passar da vida espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus que recebemos ao nascer de novo pode ser apagada na alma do cristão, que se recusa a mortificar pelo poder do Espírito os atos pecaminosos. No versículo 14, o apóstolo ele fala quem são os filhos de Deus. Ele fala e ele mostra a base da certeza da salvação. Se estamos fielmente mortificados as ações pecaminosas do corpo, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Aqui ele fala que o Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-los a pensar, falar e agir de conformidade com a palavra de Deus. Ele orienta o cristão, orienta o crente principalmente por impulsos que, primeiro, são exortações interiores para o crente cumprir a vontade de Deus e mortificar as obras pecaminosas do corpo. Segundo, estão sempre em harmonia com as Escrituras. Terceiro, visa a dar orientação na vida. Quarto, opõe-se aos desejos pecaminosos oriundos das tendências naturais do crente. Quinto, tem a ver com a culpa do pecado e o perdão da justiça de Cristo e o juízo divino contra o mal. Sexto, exortam o crente a perseverar na fé e a advertir contra a apostasia da sua fé em Cristo. Sétimo, enfraquecem à medida que o crente deixa de obedecer aos apelos do Espírito. 8. Resultam em morte espiritual quando rejeitados, resultam em vida espiritual, em paz quando obedientes. Então, meus queridos, os avisos ou a voz interior do Espírito vem através de, primeiro,
a palavra de Deus. Segundo, orar fervorosamente. Terceiro, ouvir a pregação e ensino sadios e santos. Quarto, exercitar as manifestações do Espírito. 5. Acatar os conselhos de pais cristãos e líderes espirituais fidedignos à palavra de Deus. Por isso nós temos que acreditar no Espírito Santo, obedecer às Escrituras, obedecer à palavra, abandonar o nosso desejo pecaminoso, porque o Espírito Santo é quem testifica em nós. O Espírito Santo nos transmite a confiança de que, por Cristo e em Cristo, nós somos filhos de Deus. Ele torna real a verdade de que Cristo nos amou, ainda nos ama e vive por nós no céu como nosso mediador. O Espírito Santo também nos revela que o Pai nos ama como seus filhos por adoção, não menos do que Ele ama a seu Filho unigênito, o Senhor Jesus. Finalmente, o Espírito Santo cria em nós o amor e a confiança que nos capacita a lhe chamar de Abba, Pai. Paulo nos faz lembrar que a vida vitoriosa no Espírito Santo não é nenhum caminho fácil. Jesus sofreu e nós que o seguimos sofreremos também. Mas esse sofrimento é considerado um sofrimento em conjunto com Ele e advém do nosso relacionamento com Deus, com os seus filhos, da nossa identificação com Cristo, do nosso testemunho dele e da nossa recusa de nos conformar com o mundo e voltarmos totalmente para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, essa Tua palavra é forte, é poderosa, Senhor, mas é uma palavra que nos leva à Tua presença, que nos leva a rever os nossos valores, os nossos conceitos. E agora, Pai, nós unimos a nossa fé em oração, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua salvação, pedindo que o Senhor venha testificar com o nosso coração que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós nos tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros com o Senhor. Embora, meu Pai, seja por um breve espaço de tempo enquanto estamos aqui e nesta vida, Senhor, venhamos a sofrer algo, Senhor, venhamos a padecer algo, mas tudo isso, Senhor, é porque nós abrimos mão dos nossos prazeres e desejos da carne, do pecado, e agora estamos voltados a uma vida na Tua presença, buscando as coisas do céu, buscando agradar ao Senhor, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível chegar a Deus. E agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Eu oro, eu intercedo pela vida deste meu irmão, desta minha irmã, que esta pessoa seja agraciada pelo Teu Espírito, que ela possa sentir um desejo dentro do coração de começar a ler as Escrituras, começar a se envolver com as coisas que vêm do céu, que vêm do alto, que ela seja alcançada pelo Espírito Santo, que o sangue do Cordeiro possa ser vertido também sobre a sua consciência, que ele escolha, decida viver com o Senhor. Porque, meu Deus e meu Pai, o Senhor criou a terra, o Senhor criou todas as coisas. Tudo veio a existir segundo a Tua vontade e segundo a Tua presciência. O Senhor criou o alimento para nos alimentar. O Senhor criou a terra para nós habitar. Não bastando tudo isso, o Senhor também providenciou a nossa salvação da morte eterna, quando enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, naquele madeiro, naquela cruz. E hoje nós estamos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu apresento a família, eu apresento todos os familiares, apresento a saúde, apresento o trabalho, o empreendimento, o negócio, apresento o sustento de cada um dos Teus filhos.
em nome de Jesus. Apresenta a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Senhor, olha para a sua família, olha para os seus filhos, seus pais, seus parentes. Olha, meu Deus amado, para aquelas pessoas que moram ao entorno dele. Senhor, em nome de Jesus, vai havendo ali, Senhor, uma comunhão, uma restauração de relacionamentos, vai havendo uma libertação, pessoas sejam livres do pecado, em nome de Jesus, pessoas sejam salvas, Senhor, pessoas sejam curadas das suas enfermidades, cura, Senhor, a enfermidade da alma, dos traumas, das decepções, para que assim as pessoas olhem para o Senhor e sejam transformadas, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Meu Deus, oramos pelo sustento, pela manutenção da vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que quando nós olhamos para o Senhor, apesar das dificuldades, mas o Senhor providencia o cuidado, o zelo, porque a Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ao falar esta frase, ao dizer isto, ao declarar esta verdade, o Senhor Jesus disse que quando nós buscamos o reino dos céus, quando buscamos, que nem o Paulo fala, a mortificar os desejos da carne, viver uma vida buscando estar na presença de Deus, as coisas ao nosso redor, elas serão acrescentadas em nossa vida. O que comer, o que vestir, né? A questão do trabalho, todas as coisas, Deus vai nos dar a capacidade de providenciar tudo isso, quando confiamos no Senhor. Por isso nós oramos pela libertação, por isso nós oramos pela cura, por isso nós oramos pelas famílias, em nome de Jesus, porque quando a família é salva, há sucesso, há vida. Por isso, nesta hora, nós estamos aqui unindo a nossa fé, pedindo ao Senhor misericórdia, perdão dos nossos pecados e confessando o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Meu querido irmão, muitas coisas temos que pedir ao Senhor, mas nesse momento, receba esta unção do Senhor na sua vida. Saiba que nós estamos sempre apresentando a cada um de nós diante do Senhor. Receba pela fé. Ore a palavra, medita nesta palavra, sabe? Busque sempre Jesus em sua vida, em todos os seus momentos. E quando você perceber, você já vai estar totalmente envolvido com Ele e tendo uma nova vida e tendo uma nova perspectiva. Por isso, fica na paz, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém?